Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Prudentina. É muito bom ter você aqui conosco para participarmos juntos de um culto ao Senhor, onde nós vamos adorar ao nosso Deus e clamarmos também para que o Senhor Ele ouça o clamor do seu povo, o nosso clamor, quando nós nos reunimos para pedirmos, para clamarmos a Deus, para fazer os nossos pedidos de oração. Desde já, eu quero convidar você e desafiar você a enviar esse link para pessoas que você ama, talvez pessoas que virão à sua mente. Você vai ser instrumento de Deus para abençoar pessoas. E eu quero pedir também para você curtir essa transmissão, porque isso ajuda e muito o nosso canal e faz com que mais pessoas possam ser alcançadas. Nós vamos orar neste momento e nós vamos clamar a presença de Deus, e logo depois nós vamos adorar ao Senhor juntos como povo de Deus, como igreja do Senhor. Deus amado, obrigado por esse tempo juntos, porque estamos reunidos em nome de Jesus. Nós clamamos para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no nosso coração, na nossa vida, e possamos perceber o agir do Senhor durante esse culto e no mover do Espírito Santo de Deus. Paizinho, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está conectada neste momento e o Senhor possa abençoá-los de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. Devolve a vida a razão e me faz cantar e refaz de novo e mais uma vez, mudando meu coração ao teu.
Ó, o Miguel tá batendo palma, vamos bater palma com ele? E esse é o tempo em que nós vamos nos colocar na presença de Deus, o Deus que nós sabemos que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós temos motivos para agradecer essa semana. Essa semana a nossa igreja, a Igreja Batista Prudentina, está completando 28 anos de existência na nossa cidade. 28 anos anunciando o amor de Cristo, anunciando a graça do Senhor, que só Jesus Cristo salva. E nós vamos hoje orar também agradecendo a Deus por esses motivos, por esse motivo. Você já compartilhou aí no chat os seus pedidos de oração, já enviou aqui o seu motivo? Nós vamos orar por cada um dos motivos. Talvez você vai colocar uma pessoa, que Deus está trazendo à sua mente, uma família, uma situação, motivos de gratidão, e nós vamos juntos orar neste momento. Quero convidar você para acompanhar essa oração. Pai amado, nós apresentamos cada motivo que está sendo apresentado neste momento, Pai. Nós agradecemos ao Senhor pelos 28 anos de vida desta igreja, que o Senhor continue a conduzi-la. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou homens e mulheres que acreditaram que seria possível nós sermos uma igreja nessa cidade. E é com muita gratidão, Pai, que nós como povo Teu, nós estamos celebrando, Deus, e clamando para que o Senhor nos leve para os próximos 28 anos, crendo que o Senhor é o dono desta igreja e aquele que fará infinitamente mais do que imaginamos para alcançar pessoas nessa cidade. Nós lembramos, ó Deus, do irmão Nildo, ó Deus, com todo o tratamento que ele precisa fazer, que o Senhor possa abençoá-lo de uma forma especial, de uma maneira que só o Senhor sabe conduzir, Deus, esse processo de enfermidade, que nós possamos celebrar a presença do Senhor, ó Deus, e o Senhor que é um Deus de restauração. Pai amado, nós continuamos apresentando cada um dos motivos que estão neste momento colocados no chat, Pai. Abençoe as famílias, ó Deus, abençoe os pedidos específicos que estão sendo feitos, ó Deus, e cada gratidão, ó Deus, chegue diante do Teu trono, com corações agradecidos, sabendo que o Senhor é o Deus que tem cuidado do Teu povo. Por isso, ó Deus, nós oramos, colocamos cada motivo apresentado neste momento diante do Senhor e nós fazemos essa oração no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Por
palavra de Deus, refletir um pouquinho a respeito de uma característica de Deus que faz toda a diferença na vida daquele que crê, no coração daqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus. A graça de Deus é algo que às vezes nós não conseguimos compreender, porque ela se manifesta da nossa vida não é por causa de merecimento da nossa parte, mas por causa daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, e nós temos a oportunidade de experimentar o amor de Deus através da graça sendo derramada na nossa vida. No meio teológico, nós vemos falar a respeito da graça, que foi um daqueles credos teológicos dos reformadores. E nós vemos ali que eles defenderam alguns argumentos, a respeito disso. E eles falavam e eles defendiam que somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo, somente pelas Escrituras e somente dando glórias ao nome de Deus era possível sim viver uma vida cristã da forma como Cristo deseja que nós vivamos. E hoje eu queria falar um pouquinho a respeito da graça. Quando essa graça nos envolve, coisas começam a acontecer na nossa vida e alguns resultados, eles acabam fluindo na nossa vida por causa disso. Por isso que o objetivo hoje é nós falarmos um pouquinho sobre a graça de Deus. E quando falamos sobre a graça, nós temos um texto lá em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9, que vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse é o texto de Efésios falando um pouquinho a respeito de que a salvação ela vem pela graça de Deus. Mas quando nós pensamos um pouquinho, o que é a graça? Graça é um presente imerecido, algo que você não conseguiria comprar, mesmo se tivesse todo o dinheiro do mundo. É algo que nós não conseguiríamos ter com os nossos próprios méritos ou esforços, porque isso vem de Deus. O texto de Efésios, ele está dizendo isso. Eu me lembro que a minha filha mais velha, quando ela era bem pequenininha, ela tinha uma tarefa dentro de casa ali, desde pequena, que era lavar louça. Particularmente, se tem uma coisa que eu não gosto, é de lavar talheres. Você gosta de lavar talher quando você vai lavar louça? Eu não suporto, eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. E eu lembro que a Bela ela estava lavando louça e o olhar dela pedia socorro. E eu disse para a Bela: olha, eu vou lavar a louça para você. Eu lembro que eu falei isso para ela. Eu lavei os pratos, eu lavei as panelas, mas eu deixei os talheres para ela lavar. E ela, de repente, ela olhou para mim e ela disse: se não fosse para fazer tudo, não precisava. Pequenininha e brava. Imagine o meu sangue português subindo nas veias naquela hora. E eu disse assim para ela, eu olhei bem nos olhos dela e eu disse assim: olha, essa sua resposta é uma resposta de ingratidão, de que você não está reconhecendo aquilo que eu fiz. E eu aproveitei aquele momento para ensinar um pouquinho a respeito da graça para ela. E eu disse assim: olha, mesmo você não merecendo, eu vou lavar os talheres para você. Até hoje isso ficou muito marcado, e realmente isso é algo que quando nós pensamos na graça, não é por merecimento, mas é demonstração de amor, no caso da graça de Deus vinda dos altos céus para com as nossas vidas. Isso é quando nós entendemos de uma forma muito simples, de uma forma muito prática, aquilo que é graça. E tem um texto lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 em diante, que ele vai mostrar um pouquinho a respeito dos resultados da graça na vida de uma pessoa. O texto vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo,
não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E o capítulo 6 continua dizendo: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhe que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Você pode fechar os teus olhos e eu quero orar para que Deus fale ao nosso coração. Pai amado, nós estamos diante da leitura da Tua palavra e nós clamamos, ó Deus, de uma forma muito especial para que o Teu Espírito Santo nos ensine e aplique essa palavra ao nosso coração. Que o Senhor abra o nosso entendimento e nós possamos perceber o derramar da Tua graça, trazendo esse ensinamento dentro da nossa vida e no nosso coração. Visita a mente e o coração de cada um dos Teus filhos que estão acompanhando e participando deste culto. E nós oramos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. A leitura da palavra de Deus, ela vai mostrar um pouquinho o que a graça faz na vida daquele que teve um encontro com o Senhor. Paulo, ele falava coisas especiais a respeito da graça. Ele falava de um presente. Ele tratava de experiências de alguém que havia experimentado de forma prática a graça do Senhor dentro da sua vida, no seu coração. Paulo, ele lembrava do seu passado. Eu fico imaginando ele escrevendo esse texto, ele lembrando do seu passado, e lembrando das coisas que Deus havia falado ao coração dele, coisas que faziam parte do jeito dele de viver a vida, desde o momento em que ele teve um encontro com o Senhor lá em Damasco. E ele lembrava desde daqueles momentos em que ele estava iniciando a estudar o conhecimento do amor de Cristo, e ele sabia que Deus, o Senhor, em Cristo Jesus, traria comunhão e nos reconciliaria junto diante desse Deus. Paulo, ele conseguia enxergar a grandeza e a misericórdia do Senhor sendo derramado na vida dele. Ele era aquele que perseguia e não persegue mais. E por isso, nós vamos olhar um pouquinho a respeito da história de Paulo e aprender um pouquinho do resultado dessa graça. E o primeiro resultado que esse texto começa a mostrar no versículo 17 é que a graça de Deus, ela produz nova vida. Ele produz uma oportunidade de começarmos ou de recomeçarmos um relacionamento com Deus, uma vida nova, onde Deus, o Senhor, ele será aquele que vai dirigir a nossa vida. Tem a ver com nascer de novo. Eu me lembro da história de Nicodemos, que ele chega ali, um dos grandes líderes judeus, que chega para Jesus na calada da noite e faz uma pergunta: o que precisaria ser feito para ser salvo? E Jesus fala: olha, você precisa nascer de novo. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo assim: olha, você precisa ter uma nova vida para que você possa alcançar aquilo que Deus deseja dar a você. Eu fico imaginando sempre ao ler esse texto e ao pensar um pouquinho na história de Paulo, ele olhando para o seu passado, um homem religioso, um homem que era extremamente rígido com as leis daquilo que ele acreditava, legalista, um fariseu cheio de normas, mas o que mais agradava a ele era perseguir os cristãos. Ele tinha isso como missão, de ir atrás daqueles que criam em Cristo, para poder condená-los e até mesmo executá-los. E de repente, esse mesmo Paulo, ele se encontra com Jesus ali no caminho de Damasco, e ele dá de cara com uma nova vida. Ele é confrontado com um novo jeito de viver. Ele, na idade que tinha, tudo aquilo que ele havia aprendido, começa a ser colocado contra a parede
para que ele pudesse tomar decisões. Quem o conheceu e o via não dizia que era o mesmo homem. E aí nós começamos a enxergar um pouquinho do resultado da graça na vida de Paulo. Dá uma olhada o que começa a acontecer. De perseguidor, ele passou a ser pregador. Ele passou aquele que raciocinava a respeito da fé, daqueles que criam em Cristo. Ele vivia na sua religiosidade no passado um legalismo, e ele passou a ser extremamente confiante na graça de Deus e no direcionamento do Senhor para com a vida dele. Ele passou de uma vida de quem vivia regrinhas e muitas regras para se tornar e se colocar nas mãos de Deus como um instrumento poderoso do Senhor. Pois quando Deus entra na vida de uma pessoa, ele promove transformação. E ele transforma a vida de uma pessoa por completo. Você sabia disso? Que o Senhor Jesus, quando ele chega na vida de uma pessoa, ele dá a oportunidade da pessoa rever todas as áreas da vida dela. O Senhor Jesus vai fazer uma revolução na forma de pensar, na forma de se relacionar, na forma de agir, na forma de conhecer verdadeiramente a Deus, na forma de confiar no nosso Senhor, aquele que nos salvou. Isso porque o amor de Deus transforma a vida daquele que crê. Aquele que está em Cristo, mudanças acontecerão dentro da vida, dentro do coração. É impossível ter um encontro com o Senhor e não ser mudados valores e princípios, objetivos da vida de uma pessoa. A graça de Deus nos leva a termos vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Cristo faz coisas novas na vida daqueles que creem. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, a palavra de Deus vai dizer: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Por isso que aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele é aquele que estava caminhando numa direção e ele muda completamente a direção. Eu poderia até dizer que é mudado o status da vida dele. Ele passou da morte para a vida. Mas como que isso funciona de forma prática no nosso jeito de viver a vida? Eu quero trazer uma ilustração para você pensar comigo. Você já foi num velório? E às vezes você chega num velório e você vê às vezes pessoas que choram, pessoas que conversam com aquela pessoa que está dentro do caixão, pessoas que tocam, pessoas que estão tentando de alguma forma expressar um sentimento, às vezes até tocando aquela pessoa, mas aquela pessoa que está ali dentro daquele caixão, ela não se mexe, ela não fala, ela não olha, ela não consegue enxergar, ela não consegue abrir os olhos. Mesmo o corpo daquela pessoa estando ali, nada além do silêncio e da tristeza é evidenciado na situação daquela pessoa que está morta. Sempre a morte é um momento muito triste. Assim é o nosso relacionamento com Deus, ou era o nosso relacionamento com Deus, antes de entendermos a obra que Cristo fez na cruz do Calvário através da graça. É a mesma forma de que Deus ele falava com a gente, mas a gente não conseguia ouvir. Existia algo que separava a voz de Deus no nosso coração, que é algo chamado pecado. Deus ele nos tocava, mas nós não conseguíamos perceber a presença desse Deus. Não existia a percepção profunda da presença e da ação do Senhor nas nossas vidas. Mas quando nós temos um encontro com o verdadeiro Jesus, isso tudo muda.
A nossa vida começa a ser impactada e o Espírito do Deus vivo entra em nós e uma nova vida é formada, é iniciada por causa daquilo que Cristo fez. A partir daí, nós conseguimos entender o amor de Deus, perceber o cuidado do Senhor, sentir o toque de Deus na nossa vida. O nosso coração começa a ficar sensível ao ouvir a voz do Senhor, o sim, o não, o espera. Passa a existir uma outra prioridade na minha vida para que as coisas aconteçam do jeito do Senhor, do jeito de Deus, daquele que enviou Jesus para me salvar. E de repente, mesmo passando por lutas, mesmo passando por batalhas, a paz que excede todo entendimento, ela começa a fazer sentido na nossa vida, porque existe um Deus vivo agindo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Isso é graça de Deus, presente do Senhor, se manifestando dentro do nosso coração, do coração daqueles que entenderam que Jesus os ama de uma forma tão especial e deseja transformar completamente a história dessa pessoa. E aí ela começa a viver uma nova vida em Cristo. Aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. Existem pessoas que não conseguem compreender a graça de Deus na sua vida e no seu coração. Pessoas que às vezes experimentam algumas batalhas e lutas dentro da vida não conseguem enxergar graça sendo derramada no momento em que o furacão, o olho do furacão está atingindo a nossa vida. Quer ver um exemplo? Pessoas que enfrentam ali a morte de algum conhecido, de algum parente. Essa pandemia levou muita gente embora e tem muitas famílias ao nosso redor que estão sofrendo a dor da perda dentro da sua própria casa. Mas também existem pessoas que às vezes elas são levadas por sentimentos destrutivos, que acabam nos aprisionando. Pessoas que sofrem a dor da perda, outras pessoas que vão sofrer dores físicas, pessoas que vão sofrer dores emocionais, pessoas que se deixam levar por paixões, por vícios, por manias que acabam sendo aprisionadas. Quando essas pessoas que não conhecem ao Senhor passam por esse tipo de luta, elas têm dificuldade de compreender o amor de Deus no momento da batalha. Agora, quando essas pessoas são alcançadas e transformadas pela graça do Senhor Jesus, começa a se manifestar no coração, na alma dessa pessoa, o amor de Deus sendo derramado através desse presente merecido chamado graça, que vai trazer restauração, que vai trazer cura e libertação de pecados, libertação de coisas que aprisionam. Coisas que estavam, às vezes, matando, destruindo e arrasando a vida de uma pessoa ou de famílias. E, de repente, Jesus, ele é aquele que entra para transformar uma vida de destruição, uma vida sem esperança, transformar naquilo que Deus deseja. Isso só pode acontecer pela graça. Quando a graça chega ao coração de uma pessoa através da presença de Cristo Jesus, essa pessoa é impactada e ela muda o jeito de ver o mundo. Essa pessoa muda o jeito de ver Deus. Os relacionamentos são encarados de forma diferente. E sabe o que mais começa a acontecer? Jesus, ele transforma a nossa vida e nós conseguimos enxergar um Deus de amor. Antes, às vezes, quando nós olhávamos para Deus, nós víamos um Deus simplesmente punidor, buscando alguém que ele pudesse punir. Nós começamos a enxergar um Deus que ama, que cuida, que se importa. E isso é somente a graça de Deus que vai trazer ao nosso coração esse entendimento. Você tem experimentado um Deus de amor? Ou você tem experimentado o sentimento de um Deus que é punidor? Cuidado, talvez a graça do Senhor, ela ainda não mudou o seu jeito de olhar para Deus. E é isso que o Senhor talvez deseja fazer na sua vida numa noite como essa.
Ter uma nova vida é ter em nós uma nova natureza, é ter em nós a natureza de Deus em nossos corações, isso sendo forjado na nossa vida. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus vai dizer que recebe um selo, uma marca de Deus dentro do coração. E isso é a garantia de uma nova vida que foi forjada na minha vida e na sua vida. E esse selo é um selo de propriedade que diz, olha, nós pertencemos ao Senhor. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, olha, se Deus transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua. Se Deus ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Eu sou muito grato ao Senhor de onde Ele me tirou, do lugar que Ele me tirou. Eu, às vezes, me emociono ao lembrar de tantas formas que, às vezes, o inimigo tentou acabar com a minha vida. Eu lembro de momentos em que eu, na minha juventude, senti uma tristeza tão grande, uma tristeza que eu não sabia de onde vinha. E eu tentava fugir daquela triste realidade nos vícios, nas bebedeiras, né? E eu fazia questão de me afundar cada vez mais nessa minha tentativa desenfreada de fuga. Mas foi num momento de dor dentro do meu coração que eu comecei a enxergar esse Deus de amor. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo tanto livramento que Deus proporcionou na minha vida. E isso é mais uma prova da graça de Deus sendo derramada na minha vida. Eu me lembro que eu tinha alguns amigos que eu sempre andava com eles. E nós estávamos juntos todos os dias, de segunda a segunda. E nós saíamos para as bebedeiras, para aprontar, para usar droga. E eu me lembro que um dia eu não estava muito bem. E na minha mente, naquele dia, eu falei assim, poxa vida, hoje eu não vou sair. E os amigos começaram a tirar sarro em mim ali. E eu senti um negócio que eu não queria ir. E foi uma das únicas noites que eu não saí com os meus amigos. E naquela noite teve uma confusão. E um dos meus melhores amigos, aquele que andava muito perto de mim, ele se envolveu numa confusão com os outros e ele acabou tomando um tiro. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus usou de graça e misericórdia sendo derramado na minha vida naquela ocasião. Porque eu certamente estaria envolvido naquela confusão. E hoje eu consigo enxergar que Deus poupou a minha vida. Isso é graça sendo derramado. Quando nós começamos a desenvolver um relacionamento, né, de cumplicidade, né, de intencionalidade na busca da vontade de Deus, Ele age de uma forma especial, porque Ele tem planos para a nossa vida e nós começamos a experimentar a graça do Senhor sendo derramada na nossa história. Você consegue olhar para a sua história e enxergar as marcas da graça de Deus na sua vida? Você consegue enxergar mudanças que ocorreram e aconteceram no seu jeito de viver a vida? Você consegue perceber que o seu jeito de olhar para as circunstâncias, existe um filtro chamado a visão de Deus para a sua história, guiando os teus sonhos, as suas perspectivas, a sua forma de ver o mundo, de acreditar, de ter esperança, sabendo que Deus está presente na sua história. Tem muita gente que precisa recomeçar algo na sua vida. Você é uma dessas pessoas que precisa recomeçar algo? Talvez o seu jeito de crer no Senhor, talvez o seu jeito de experimentar o amor de Deus, de enxergar como Deus ama você. Talvez numa oportunidade como essa, o Senhor esteja dizendo, dentro do seu coração, na sua vida, que você precisa experimentar uma nova vida em Cristo, para que você possa deixar para trás tudo aquilo que ficou, para que você comece a experimentar uma nova vida, viver em novidade de vida. E eu digo que o amor de Deus ele é tão grande que Ele pode mudar completamente a sua história. E essa transformação, ela acontece dentro do seu coração. E ela só é possível pela graça de Deus. Um dos resultados da graça do Senhor sendo derramado na nossa vida é a oportunidade de vivermos uma nova vida em Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura.
criatura. As coisas velhas se passaram e eis que todas as coisas se passaram e surgiram coisas novas. O que o Espírito Santo de Deus está trazendo ao seu coração? Será que você precisa aceitar a graça de Deus, que é algo que vem do Senhor e não por merecimento seu? Deus, Ele não vai amar mais você por causa de coisas que você faz. Sabe por quê? Porque Ele simplesmente escolheu te amar. Ele não vai deixar de amar você ou amá-lo menos por causa de coisas que você faz ou deixa de fazer. Porque o amor do Senhor é incondicional na sua vida. Será que você precisa aceitar esse amor? Sabe como que você faz isso? Fazendo uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu peço perdão pelo meu jeito de viver a vida, cheio de erros, cheio de pecados, cheio de orgulho. E eu entrego o meu coração nas suas mãos, para que o Senhor coloque dentro do meu coração o selo da promessa, o selo do Espírito Santo de Deus, porque eu quero me tornar propriedade exclusiva do Deus vivo, e eu quero experimentar a graça de Deus sobre a minha vida. Isso não é merecimento, isso é por causa do amor que Deus tem para com sua vida. E Ele deseja mudar, Ele deseja transformar e fazer tudo novo de um jeito muito especial. Ele deseja fazer com que você entenda esse amor e você comece a experimentar coisas novas na sua vida. Você é essa pessoa que você possa procurar ajuda. Para quem enviou o link para você, de repente escreve aqui no chat pedindo ajuda e nós vamos ajudar você nessa caminhada. Agora, talvez você é uma pessoa que está acompanhando esse culto e você tem dificuldade de aceitar essa graça. E às vezes isso tem a ver com o orgulho que tem tomado conta do seu coração. Eu quero dizer uma coisa muito simples para você. A palavra de Deus tem coisas muito simples. E uma delas é o texto que nós lemos, o primeiro versículo aqui, lá de Efésios, onde ele vai dizer: olha, pela graça vocês são salvos. Que graça? A graça do Senhor Jesus, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente do Senhor. Não vem de obras, não daquilo que você faz, para que ninguém se glorie e toda a glória possa ser dada ao nome de Deus. Que você possa experimentar na sua vida o amor do Senhor te envolvendo e você possa sentir a presença do Deus vivo, que perdoa pecados, que dá a oportunidade de recomeçarmos de um jeito, do jeito certo, do jeito que Deus tem preparado para nós. E talvez Deus trouxe você nessa noite aqui para você reconhecer, para que você saiba que Deus ama você e deseja escrever os próximos anos da sua história com a marca da presença de Deus, cheio da graça do Senhor sendo derramada na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua história. Vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais
mais bonito, inspirador. É onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. Aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. As maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, no seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Você foi abençoado nessa noite? Olha só, eu quero deixar um convite todo especial para você. Neste fim de semana nós estaremos aqui com uma programação toda especial.
nós teremos um culto de gratidão a Deus pelos 28 anos da nossa igreja no próximo sábado às 19h30, e você é nosso convidado para estar aqui presencialmente ou online, mas participando e celebrando com um coração grato pelo aniversário da nossa igreja. E no domingo também nós teremos 2 cultos, às 9 da manhã e às 19h30. Nós estaremos recebendo aqui, já está na nossa cidade, o pastor Flávio Lúcius, da Junta de Missões Nacionais, e nós teremos a oportunidade de ouvir aquilo que Deus tem feito através do seu povo, do povo batista espalhado, pelo nosso país, e nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito de cuidar um do outro e de sermos discípulos que fazem e vivem a vontade do Senhor. Então você é nosso convidado, sábado 19h30, domingo às 9 às 19h30, que Deus abençoe você, e eu espero você nesse fim de semana, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a nossa vida e sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.